Eu conto um pouco da experiência que eu tive com aplicativos Android nos últimos 2 anos e pouco. Eu tinha mexido com aparelhos móveis, com celulares e tal, na pré-história, ou seja, com feature phones por volta do ano 2000. E redescobrir o que foi feito no Android e tal foi um achado nem sempre agradável. Eu achava que as coisas tivessem avançado mais e, na verdade, não tinha avançado tanto em algumas coisas. Então, vamos lá. A motivação dessa palestra foram as dificuldades que eu encontrei e o que eu quero conseguir chegar em algum momento. Então, a agenda dessa palestra é mais ou menos esse pseudocódigo aí. Né? A motivação são algumas chatices, aí a gente vai fazer um loop nas chatices e eu vou discutir problemas e possíveis soluções que eu experimentei. E, finalmente, algumas dicas. Se der tempo, porque senão eu perco ônibus. Isso aqui é mais ou menos o estado da arte da arquitetura Android típica. O que a gente vê nos projetos. A gente entra no código-fonte de um aplicativo e encontra uma maçaroca de coisas. Né? A arquitetura já começa com uma maçaroca. Outra imagem que poderia ter colocado aqui de um negócio que normalmente é colocado em lista de presente de casamento. Sabe aquelas multiprocessadoras que fazem de tudo, que amassa pão, corta cebola, faz suco, panqueca, tudo aquilo, né, que normalmente entra como presente de casamento, aquela multiprocessadora mágica, tipo coisa que a Polishop vende. Poderia ter sido outra imagem. Activity é um multiprocessador. Ela tenta fazer panqueca, tenta cortar salame, tenta fazer tudo. E vamos tentar ver algumas coisas aqui. O demo não vai acontecer, porque senão perco ônibus. Mas o demo era muito simples, era simplesmente entrar, utilizar o Wizard para fazer um projeto e ver a quantidade de coisas que um projeto mínimo Hello World gera. Várias motivações. Primeiro, poluição visual e cognitiva do código-fonte, né, do código-fonte e organização do projeto. A pergunta é, tenho que me preocupar com tudo ao mesmo tempo? Né? Aquela ideia de separação de interesses. Por exemplo, a Natalie falou dos estilos. O uso de estilos é um exemplo de separação de interesses, ou seja, uma coisa é a estrutura e outra coisa é a aparência. Uma coisa são as informações que eu preciso apresentar e outra coisa é o como eu preciso apresentar essas informações. Então, o que a arquitetura padrão do Android peca é por não facilitar essa separação de interesses. No caso dos estilos, a gente consegue separar, mas tem muitos outros casos onde isso é mais difícil, onde isso não faz parte, é possível, mas não faz parte da cultura do desenvolvedor. Aí as perguntas, em qual thread tenho que rodar? Né? Tenho que rodar na thread de UI, tenho que rodar numa thread, numa worker thread, né? que vai acessar algum serviço. Em que ponto do ciclo de vida de qual componente eu faço o que eu quero fazer? Tá? Eu faço no on o quê? No componente qual? Como é o layout da tela, como é o nome dos campos? Eu preciso me preocupar com a estrutura de dados e ao mesmo tempo, no mesmo arquivo, no mesmo código Java, com o layout.
Cadê a view que eu acabei de criar? Né? Aquele negócio do ciclo de vida que some, aí você recupera, aí você não salvou o estado daquela activity e volta, ou daquela view, e a coisa volta toda zoada. Essa classe já existe. Em Android, teve uma palestra agora no Android Conference, acho que foi o Rafael que mostrou a Celebration. Foi você? Que mostrou o negócio da moda? Que foi eu, negócio foi você? Fui eu. Bom, aí ele mostrou, tipo, o que é a moda em Android? É a moda usar apt, né? Usar o recurso do Java que permite você plugar um processador de anotações no compilador e fazer umas mágicas. Por exemplo, criar novas classes. Essa classe que eu estou vendo no meu código-fonte NDE, essa classe já existe ou vai ser gerada? Ou aparece ali porque em algum momento foi gerada, mas não é a versão que eu queria ver. Com sublinhado no final ou sem sublinhado no final? O app está vazando memória, a gente só percebe que vaza memória quando liga aquele monitor de memória e vê que a memória sobe. Agora, para caçar aquilo, é um parto. Aí eu quero começar a organizar minha arquitetura. Eu tenho que, por exemplo, eu quero fazer Model View Presenter. Eu coloco na classe A uma referência para B, coloco na B uma referência para A, coloco as duas. Como é que eu faço? Não, os design patterns que a gente... Bom, eu, como a maioria, trabalhava com Mackenzie. Aí a gente tinha aqueles livrinhos de design patterns, né, que era mais ou menos entendível o que a gente podia fazer. Em Android, como já vem com certas suposições cada componente, e a gente fica difícil navegar nesse mundo de conceitos, é mais difícil você entender e aplicar patterns estabelecidos. O pessoal está ainda experimentando. Um dos problemas, ciclo de vida dos componentes. Esse aqui é o ciclo de vida de um fragment. Tá? Tem on que não acaba mais. Aqueles on create, on resume, on... Tem on que não acaba mais. E aí você segue o fluxo, né? E não acabou. Continua. E esse é o ciclo de vida oficial. Se você pegar, por exemplo, uma coisa como Android Annotations usa um conceito de alguns ons intermediários que você tem que pensar em termos deles para fazer a aplicação. Qual é o problema com isso? Qual é a solução para isso? Qual é a solução desse emaranhado todo, dessa questão de ter que pensar em trocentos estados na hora de pensar o ciclo de vida de um componente? Uma solução é chutar o pau da barraca, né? Fazer uma aplicação híbrida, tudo vira WebView, a gente está no mundo JavaScript e esqueçamos os componentes do Android, exceto o WebView, que deve ser bem comportado. Tem um projeto chamado Transfuse que utiliza as activities como pojos. O projeto não está... Você pode criar pojos que representam as activities. Esse projeto não está sendo muito usado, mas é uma alternativa interessante que vale a pena olhar. E a coisa mais moderninha, né, é tipo o Flow e o Mortar, que são da Square, né, do Jay Wharton, que foi muito falado também no evento de sábado. E ele é baseado na ideia de Model View Presenter, né? Ele praticamente já cria o presenter para você.
O ciclo desse presenter, que é um cara que controla, faz a orquestração entre o model e a view, são esses 4 aí apenas, né? Eu entro, eu carrego, eu salvo o estado e eu saio do scope. É um ciclo de vida muito mais simples. Por baixo dos panos, logicamente, o framework se encarrega de fazer isso funcionar no Android. Mas basicamente o que a gente faz é ter, se vocês acham isso parecido com coisas tipo struts, Java Server Faces ou coisas do tipo, é isso mesmo, né? A gente tem um front controller e tem componentes que representam cada view. Outro problema, a gente pega código típico e tem que fazer um find view by ID procedural no código, um create, sei lá, find view by ID. Eu preciso ir lá no arquivo de layout e descobrir qual que é o nome do campo que eu usei. Eu tenho que ter conhecimento na minha programação de um negócio que é específico do layout. Quais são as possíveis soluções? Fazer o que se chama de binding, né? Amarrar de alguma maneira não procedural os campos do layout e os dados que eu preciso colocar lá, a estrutura dos dados. Tem 2 maneiras de fazer isso. Uma é fazer o binding de Java para o XML. Eu preciso conhecer qual é o ID da view no layout, mas eu faço isso de maneira declarativa. Coloco uma anotação no campo da activity da view e eu consigo fazer esse link aí sem precisar chamar o find by ID na mão. Para isso a gente usa aquela mágica das anotações, né? E a outra forma é fazer o binding do XML para Java, que seria mais elegante, digamos. Ou seja, nos tags do arquivo de layout, eu faço uma referência a um campo de uma classe Java. Então, o binding de Java para XML é isso daí, né? Eu tenho uma resolução declarativa dentro do código Java. Eu coloco um campo de view by ID, inject view, bind, dependendo do framework que eu use. E a outra forma é aquela que eu estava falando agora, que estava falando antes, de dentro do layout colocar referências ao código Java. Tem um projeto chamado RoboBinding que faz isso, e tem o novo framework de Data Binding que apareceu agora, faz esse mês não, agosto, que basicamente o que você faz é colocar, tem alguns campos dentro da tag onde eu aponto para campos do Java. Ele serve também para amarrar métodos que tratam aqueles campos. E tem um novo formato de layout e uma linguagenzinha aí. O que isso aqui lembra? Como que eu encontro as coisas que eu preciso dentro do meu código? Eu preciso obter referências. Às vezes tem um get dentro da própria classe, às vezes tenho que navegar, caçar, apontar, fazer uma gincana para achar o objeto que eu preciso.
E aí, qual que é o problema para você aplicar, por exemplo, um campo? Eu preciso de uma activity que eu preciso passar alguma coisa para ele. Só que o construtor não está no meu controle. É o framework que instancia activity. Eu não consigo chamar new alguma coisa activity. Outro problema, dependendo de como eu tratar isso, eu posso acabar ficando com uma referência que fura o esquema de garbage collection da plataforma. Então eu fico com aqueles apontadores perdidos. Aqueles apontadores que ficam consumindo memória, aí sobe o uso de memória e a gente não sabe para onde foi parar. Uma referência que eu tenho pode se tornar inválida. Eu acho que aquilo lá preserva o valor, só que, por exemplo, eu giro a tela, aí ele já reconstrói, infla de novo a view, e aquilo que eu tinha não tenho mais. Então eu tenho que entender o ciclo de vida para saber como guardar em estado. Então pode ser que eu tenha um campo lá no código que tem uma referência e essa referência não é válida. E dificulta a estabilidade, porque na medida que, para testar, uma das premissas que a gente tem, independentemente do Android, é o quão fácil é obter uma instância de um elemento, de uma classe. Se eu não tenho controle sobre como obter uma instância, fica muito mais difícil de testar. Isso é verdade por causa da arquitetura Android. Quais são as soluções? Injeção de dependência, que é o conceito que foi inaugurado pelo Spring uns, 15 anos atrás. E o mais na moda agora é o Dagger, né, que foi iniciado pelo Jake Wharton e depois o pessoal do Google encampou. E para testes, que um dos problemas que eu tenho com essa estrutura de não ter, de ter muita coisa perdida ali, eu posso usar ferramentas como o Roboelectric ou como o próprio Transfuse, que eu tinha falado antes, de Component Exposure. Isso aqui é mais ou menos para tentar lembrar a complexidade de você trabalhar com programação concorrente, com coisas que são muito complicadas enquanto funcionamento. O que acontece se eu não estiver utilizando a thread certa? Por exemplo, se eu utilizar a thread de UI, né, a thread principal, para acessar a API que está no servidor, servidor JBoss ali na rede. O que pode acontecer? O app pode ficar pouco responsivo, porque, por exemplo, enquanto deveria estar mostrando coisas na tela e ele está tentando acessar o servidor, ou o app pode travar. Como é que eu sei se eu estou usando a thread certa? E um sintoma disso é que o meu código acaba manipulando as threads em baixo nível. Ou seja, eu não tenho uma boa abstração que fique facilmente legível de como a parte de concorrência se comporta. E isso, logicamente, traz problemas, traz complexidade com a qual a gente acaba errando mais. Quais são possíveis soluções? Trabalhar com barramento de eventos, né, que você desacopla as referências. Você tem um barramento onde acontece um evento e o componente onde acontece o evento notifica isso para um barramento, e tem aqueles que estão interessados que ficam ouvindo
esses eventos. Então você desacopla as referências, aquele negócio de A precisa ter uma referência para B, de B precisa ter uma referência para A. Isso aí ajuda a amenizar esse problema. Programação reativa, né? O conceito de programação orientada a eventos, e o principal framework é o RX Java. Ou então você tem algumas facilidades no Android Annotations para dizer em qual thread você está rodando e não ter todo aquele boilerplate de iniciar uma nova thread, ir lá dentro, colocar o listening, enfim. Outro problema, poluição visual, código poluído. Além da gente ter que tratar um monte de responsabilidades dentro de um componente, dentro de uma activity, dentro de outro componente, eu tenho o problema de que Java é muito verborrágico, né? Isso aí já é óbvio, todo mundo se queixa disso e tal. Agora, quando você faz uma composição de linguagem muito verborrágica, com componentes que têm muitas responsabilidades, uma quantidade de código grande, dificuldade para poder utilizar patterns bem estabelecidas, aí você acaba tendo um inferno em termos de legibilidade de código. Código Java, layouts gigantes, que dá para amenizar com estilos, etc. Convenções de nomes são confusas. Se eu gero um Hello World com o Wizard do Android Studio, o que acontece? Ele vai gerar uma classe MainActivity e vai gerar um layout ActivityMain. E vai gerar um main menu e que vai estar dentro do menu. É um inferno. Quer dizer, como é que eu sei? Eu tenho que inverter os meus neurônios. Uma hora eu tenho que pensar em main activity, outra hora eu tenho que pensar em activity main. Uma hora eu tenho que pensar em camel case, outra hora eu tenho que pensar no hífen ali no meio. É um inferno. Mistura a responsabilidade dos componentes, né? Aquele caso da batedeira orbital, máquina de pão, panquequeira, chamada Activity. Quais são algumas soluções? Primeiro, explorar patterns. Explorar mesmo, não explorar no sentido de aproveitar. No sentido de fazer um estudo, fazer experiências para ver aonde que eu consigo ter uma solução boa, legível e tranquila. Uma solução entre aspas. Não use Java. Se você vê que está ficando muito verborrágico, hoje em dia existem outras opções de linguagens que tornam o código um pouco mais claro, né? Eu gosto de usar Groovy. No sábado tem uma palestra falando do Kotlin, muito interessante. Dá para usar Scala. Nenhuma delas é Sendor, né? Porque o oficial é o Java. Então você tem que se preocupar com algumas coisas na hora de fazer o build, a compilação, etc. Por exemplo, no Groovy, você precisa fazer uma configuração toda especial para poder usar aqueles frameworks que usam apt, ou seja, todos. Outra coisa é preferir o estilo declarativo. Então, por exemplo, aquele caso do find view by ID, todas aquelas chamadas procedurais em código. É muito melhor você utilizar alguma coisa declarativa, ou anotações, ou binding dentro do layout XML, porque aí o código fica mais claro. Eu tiro a necessidade de ter que ler aquela linha de código. Parece uma coisa trivial,
Mas quando você junta uma e outra e outra e outra e outra, e uma faz uma coisa e a linha seguinte faz outra, e a outra linha abre uma thread que não dá. Os layouts existiram na CSS, né? Isso aqui existia, não fiz agora de última hora, né? Mas coincide com a palestra da Natalie. E não se conforme com o que é gerado pelos wizards. Use isso apenas como uma base e aí tente adotar uma convenção de nomes mais coerente. Algumas outras dicas, que elas são? Falta 5. Falta 5, beleza, então tranquilo. Primeiro, entenda o ambiente em que executa cada artefato. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento de desenvolvimento, a gente não precisa se preocupar apenas com o que roda no aparelho. Eu tenho uma porção de ferramentas que eu posso usar com a JVM ou com o Android Studio para checar se algumas coisas funcionam. Por exemplo, eu posso usar o RoboElectric para testar coisas na JVM, mas eu tenho que ter ciência de que aquilo lá não é um aparelho e que eu vou ter limitações e vou ter coisas que não vão funcionar igual e vou ter coisas que não vão funcionar. Se eu estou tentando ver o layout, por isso a pergunta que eu fiz para a Natalie, a gente tem uma ferramenta dentro do Android Studio que me permite pelo menos ver um pouco da estrutura das telas que vão aparecer. Só que eu preciso tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, tem coisas que o visualizador de layout não tem como saber. E aí, dentro do meu layout, eu tenho que colocar alguns campos das tags com tools específicas para o visualizador. Eu tenho que tomar cuidado dentro do código para separar trechos de código que não podem ser executados quando está em modo de edição. E assim por diante. Então, eu tenho que ter ciência que ali estou executando aquele componente, estou utilizando aquele componente num ambiente que não é o ambiente do aparelho. Outra coisa que vale a pena falar. Se eu tem certas coisas que são tabu dentro do Android. Por exemplo, a reflexão. Todo mundo fala, não usa reflexão porque é muito cara no Android. Não use, não use, não use, não use. Agora, eu posso ter alguma coisa que não roda no aparelho, que eu utilizo para desenvolvimento e que usa a reflexão na boa. Se eu estiver rodando no desenvolvimento fora do aparelho, eu posso checar uma porção de coisas. Tá? Então, entender aonde que cada coisa se encaixa é importante. Eu procuro utilizar sempre a versão do fio da navalha das coisas. Tá. A ideia de beta permanente, que é uma ideia parte da filosofia do Google, eu acho que se aplica muito ao desenvolvimento Android. E as ferramentas de build ainda são frágeis. Tem coisas que não funcionam com outras coisas e que eu tenho que ficar olhando no Stack Overflow para ver como eu consigo encaixar uma coisa com a outra. Dentro da organização dos projetos, é interessante colocar no Android Studio, colocar um módulo separado para testes externos, teste com Appium, por exemplo. Aquilo lá não precisa saber a estrutura interna do aplicativo. Ali eu posso usar reflexão, posso usar tudo aquilo que é uma festa, né? Aquilo que eu posso usar dentro do computador. Aprenda Gradle. Use flavors.
product flavors, né? Aquele negócio de você ter builds diferentes para diferentes propósitos do ciclo de vida desse emolumento. Use integração contínua. E com a ressalva de que o investimento em testes automatizados é bem mais difícil do que outras plataformas. É por isso que ainda não se chegou a uma solução boa de testes no Android. E é isso. Perguntas? Uma dúvida. Qual a forma ideal de transitar dados entre arquivos? Eu sei que não sei se em todo caso, mas normalmente se perde dado. E tem que usar dele, ou tem que usar no TXT. Eu achei meio mecânico demais isso. Então, o que o pessoal tem usado é programação reativa, né? Aquele negócio do OSX ou guardamento de eventos. Tem aquele negócio de passar de intent. No frigir dos ovos, você vai precisar usar, você vai precisar estudar o que você está fazendo e utilizar um ou outro, mas não sei se responde muito. Você não usa Intend para passar dado para as activities? Não, eu não programei em Android ainda, eu sei muito básico. Mas eu vi isso que pessoas que já utilizam, que se utilizam de TXT. Eu achei muito horrível. Use Intents. Achei muito ruim. Use Intents. Beleza, Sucesso. valeu. Gente, vamos soltar o Jorge, senão ele vai perder o ônibus. Salva de palmas. Obrigado.